Muito investidor está preocupado pela queda constante na cotação do VINO11 nos últimos dias. O VINO11 estava sendo negociado a R$ 7,75, bem próximo das suas mínimas dos últimos 12 meses. Essa mínima dos últimos 12 meses ocorreu na última quinta-feira, dia 26 de outubro, e foi o menor preço de cotação que o VINO11 já foi negociado. Isso mostra que o VINO11 já vem caindo no seu preço de cotação há algum tempo, como podemos ver no gráfico. Mas o que será que está acontecendo com o VINO11 para que ele esteja caindo dessa maneira? É o que vamos tentar responder aqui no vídeo de hoje. E, como sempre falo, o vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Se o canal te ajuda de alguma maneira, deixe seu like nos comentários, compartilhe se você investe no VINO11 ou não. Como mencionei, o VINO11 está sendo negociado a R$ 7,75. Esse foi o seu valor de hoje. Ele está com um dividend yield de 9,74%. Essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, em dividendos por cada cota, ele já pagou 75 centavos. Só durante esses últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização superior a 23%. Somente neste mês de outubro, ele está caindo mais de 10%. Se olharmos o valor patrimonial por cota, que poderíamos considerar como seu preço justo, é de R$ 10,79. No entanto, como vimos, está sendo negociado a R$ 7,75, o que está bem abaixo do seu preço justo. Seu PNVPA está em 0,72, o que indica um desconto de 28%. Atualmente, o fundo tem um patrimônio de R$ 894 milhões e pouco mais de 26 milhões em caixa. Possui aproximadamente 140 mil cotistas, e sua liquidez média diária é de R$ 1 milhão. O último rendimento pago foi de 6 centavos por cota, e ele sempre anuncia os rendimentos no último dia útil de cada mês. Terça-feira, dia 31 de outubro, ele anunciará os rendimentos para o próximo mês de novembro. Olhando o relatório gerencial do mês de setembro, podemos ver que sua gestora é a Vinci, considerada uma boa gestora de fundos imobiliários. Atualmente, ele tem uma taxa de ocupação de 95%, com uma vacância de apenas 5%, devido ao fato de ser um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas. Outro ponto relevante é que 70% dos seus contratos são contratos atípicos, que têm uma duração maior do que os contratos típicos. Além disso, a liquidez média diária aumentou 50% devido a um desdobramento das cotas. No relatório, menciona-se que foi assinado um contrato de locação em setembro para 647 mil metros quadrados em um dos seus edifícios atuais. No entanto, também houve a desocupação de um imóvel pelo inquilino Casa de Saúde São José. Este é um resumo das informações sobre a situação do VINO11, conforme o relatório gerencial do mês de setembro. Aqui podemos ver a situação atual do VINO11. É aconselhável verificar a saúde financeira do fundo para entender seu desempenho. A análise revela que o VINO11 teve uma receita correspondente aos seus aluguéis um pouco superior a R$ 8 milhões. Além disso, obteve uma receita financeira de R$ 240 mil, que geralmente provém de ativos de renda fixa. Por outro lado, ele teve algumas despesas, incluindo taxas no valor de R$ 814 mil e despesas financeiras de R$ 3,8 milhões. As despesas financeiras incluem os juros relacionados à sua alavancagem, representando cerca de R$ 4 milhões, o que é uma parcela significativa de suas receitas. Como resultado, o VINO11 gerou uma receita líquida de R$ 3.413 mil em setembro. Isso é notavelmente inferior à receita total de aluguéis. No final, o fundo distribuiu R$ 4,9 milhões, o que é mais do que a receita líquida gerada. Como mencionado anteriormente, essa discrepância é explicada pelo uso de uma reserva acumulada. O fundo utilizou R$ 1.557 mil dessa reserva para pagar os 6 centavos em dividendos. No entanto, a reserva acumulada agora está em R$ 2,7 milhões, o que é uma quantia relativamente baixa. O gráfico apresentado mostra a receita em azul e o resultado gerado, coluna cinza, nos últimos 4 meses. Observa-se que desde junho, a receita tem sido menor do que a quantia distribuída. A linha cinza suave mostra o resultado acumulado, que tem sido usado para manter o pagamento de dividendos. É importante notar que essa reserva acumulada tem diminuído, especialmente de agosto a setembro, deixando o fundo com recursos suficientes para apenas mais 2 meses de pagamento de dividendos de 6 centavos. Isso pode indicar que, a menos que haja uma mudança significativa na situação financeira do fundo, os rendimentos podem diminuir em dezembro ou janeiro. O VINO11 poderia usar seu caixa para manter os pagamentos, mas isso não seria a ação mais adequada, já que o caixa é geralmente reservado para pagamento de dívidas e investimentos.
Além disso, a emissão de novas cotas, subscrição, para arrecadar fundos pode ser desafiadora, pois o preço atual de cotação está muito abaixo do seu preço justo. Normalmente, fundos imobiliários emitem novas cotas quando o preço de cotação está acima do seu valor patrimonial, o que não é o caso do VINO 11. A situação financeira do VINO 11 parece ser complicada, e é importante considerar cuidadosamente o investimento neste fundo, pois pode representar um risco significativo. Atualmente, o VINO 11 está enfrentando uma situação desafiadora. Ele tem uma dívida pendente de 363 milhões de reais, e essa dívida é proveniente da aquisição de um único imóvel. Se fossem apenas essas 4 outras dívidas, a situação seria mais gerenciável, já que não ultrapassariam 150 milhões de reais. No entanto, o peso principal recai sobre essa dívida de 363 milhões de reais. Outro ponto de preocupação em relação ao VINO 11 é o pagamento de amortizações, juros e correção monetária. Entre outubro e dezembro de 2023, ele deve pagar 10,4 milhões de reais do seu principal. Atualmente, o fundo possui apenas 29 milhões de reais em caixa, tornando desafiador o pagamento dessas obrigações. Além disso, no próximo ano, ele terá que quitar 44 milhões de reais em amortizações do principal. Com dificuldades em realizar uma nova subscrição, é provável que o VINO 11 precise vender alguns de seus imóveis para cobrir essas dívidas, o que é uma possibilidade preocupante. Os juros e a correção monetária são pagos mensalmente e são descontados da receita do fundo. Durante o próximo trimestre, o fundo pagará mais de 10 milhões de reais em juros, o que representa um ônus significativo. Além disso, o VINO 11 possui participação em 10 imóveis atualmente. Cerca de 70% dos seus contratos são contratos atípicos, com duração mais longa, enquanto 30% são contratos típicos. Os principais inquilinos do fundo estão nos setores de comunicação em mídia, finanças, construção e serviços imobiliários. A maioria dos contratos, 87%, é corrigida anualmente usando o índice IPCA, enquanto 13% utilizam o índice IGPM. A média dos contratos ainda tem uma duração considerável de 7,8 anos, a maioria deles vencendo a partir de 2027. No entanto, a situação financeira do fundo gera preocupação, especialmente devido à alta alavancagem. O fundo está consumindo grande parte de sua receita mensal, o que o impede de gerar receita suficiente para manter seus rendimentos. Em 2024, a obrigação de pagar mais de 44 milhões de reais apenas em amortizações do principal representa um grande desafio. A gestão do fundo terá que decidir entre realizar uma subscrição, com dificuldades devido ao preço de cotação atual, ou vender alguns de seus imóveis para honrar essa dívida. É importante observar as decisões da gestão para avaliar o futuro do VINO 11, mas a situação atual levanta preocupações. Deixe sua opinião nos comentários sobre se acredita que o VINO 11 é uma boa opção de investimento. A minha opinião é negativa, mas a sua perspectiva é valiosa. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.